Olá, gente. Mais uma vez, aqui estou no centro de Nazaré do Pico para fazer os meus vídeos. Eu optei por fazer vídeos a respeito do cangaço lampiônico, porém, os meus trabalhos, eles são, eu trato da personalidade, do comportamento do Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que nasceu aqui próximo, nas Pedreiras, né? Depois veio para o Poço do Negro, que fica aqui bem perto também. Eu estou aqui na Vila de Nazaré, lugar que foi muito frequentado por Virgulino. Naturalmente, não era exatamente assim, como vocês estão vendo, certo? Mas este lugar aqui havia uma feira. E o Virgulino, ele vinha para cá, para a feira, e aqui ele causou muitos transtornos, né? Então, eu vou direto ao assunto. Eu estudando o comportamento do Virgulino, porque eu queria entender do comportamento do Virgulino, por que ele matava tanto, ele tinha raiva. Como surgiu isso? O Virgulino já nasceu assim, mas vejamos, o Virgulino, ele foi criado pela avó. A dona Sulema, a mãe dele, né, foi para a casa de dona Jacosa, deixa eu ver aqui o nome do lugar. E dona Jacosa, a mãe de Sulema, era parteira. Mas ela também estava num período muito difícil da vida dela, porque ela havia perdido o esposo, estava de luto, né? E a Sulema, ela então vai dar à luz na casa da mãe e deixa o filho lá com a mãe para tirar o luto da avó, né? Então, gente, isso pesou muito para o Virgulino. Apesar dele ser uma criancinha recém-nascida e tudo, ele já teve a primeira perda, que foi o seio materno. E o seio materno é muito importante para qualquer ser humano ou animal, né? Sabemos que os animais também, os mamíferos, né, eles são alimentados pela sua mãe e que a mãe dedica muito tempo aos filhos. Eu não sei o porquê, não saberíamos jamais, mas a Sulema deixa exatamente o Virgulino lá. Ela já tinha mais 2 filhos. O primeiro filho da Sulema é filho de Venancinho, Venancio Nogueira. Então a Sulema já tinha as suas raivas também, porque ela foi garota, jovem, né? Digamos, com 15 anos, 16, ela teve um caso com Venancio Nogueira e ela não casou. Os pais dela trabalhavam na fazenda do Venancio Nogueira e tinha o Venancinho, né? E o filho do dono da fazenda teve um caso com a Sulema e a Sulema ficou grávida. E então arranjaram um marido para Sulema casar, né? Para poder encobrir, e aquele filho que não era o filho bastardo, que a família não aceitava. Isso já foi não foi muito bom para a Sulema, porque certamente ela pode ter se apaixonado pelo Venancinho ou pode ter ficado com raiva do Venancinho. Então ela tem o primeiro filho, chamado Antônio. Depois ela tem o segundo filho e o terceiro filho vai ser o Virgulino. Por alguma coisa, ela deixa, né, esse filho, que é o Virgulino Ferreira da Silva, ou dos Santos, ela vai deixar na casa da mãe dela, que é a avó da criança, para tirar o luto do pai da Sulema e da mãe, né? Então, gente, esse caso, ele vai pesar muito, porque já a avó estava numa solidão, né, muito grande, e o neto vai servir para suprir aquela necessidade do luto da avó, né? Então, imaginemos que o Virgulino
sentia falta da mãe, mesmo tendo uma avó, que seria a segunda mãe, essa avó adotiva era a avó, mas ele perdeu o peito, né? O leite materno, né? E isso daí, essa falta é sentida pelas crianças, né? Sai do útero, depois que sai do útero, naquela época o parto normal, né? Certo? Então, depois que a Sulema tem o menino, deixa o filho lá, né? Talvez na boa intenção, mas o Virgulino, eu entendo que ele já nasceu como psicopata, ele não tinha o sistema límbico que funcionasse e isso desencadeia, vai desencadeando, porque foi uma forma de... Olha, gente, isso é o cabritinho aqui berrando. O Virgulino detestava choro de criança, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Então, essa busca do Virgulino, dele ele ter que disputar o amor do pai, o complexo de Edipo, né? O amor da mãe, querendo matar o pai, né? O Virgulino teve muita dificuldade, muita, porque ele tinha um pai morto, que era o senhor, o marido da Jacosa, João Lopes, né? E um pai vivo, né? E um pai vivo que era o marido da Sulema, o pai do Virgulino, o pai legítimo do Virgulino. Então ele vai ter muita dificuldade, né? E fica esse vazio, e ele fica com raiva, né? A criança sente raiva, né? É um instinto, né? E ele fica com raiva dos pais, né? Dos pais, né? Da Sulema, do marido dela, né? Eu esqueço o nome dele agora, porque são tantos os nomes, né, que a gente tem que mencionar, mas o marido da Sulema, o pai do Virgulino, o pai biológico, né? E ele vai disputar o amor da mãe, né? Que seria a Sulema ou a Jacosa. Todas duas ali, naquele momento, quando o Virgulino está na fase edipiana, todas duas são mães. E todas duas tiveram seus maridos, né? A Sulema, o marido, né, era ausente para o Virgulino, a Sulema também. A Jacosa, o marido da Jacosa, o avô, estava morto. Então, isso vai desencadear um problema muito sério. Conforme eu já disse, o Virgulino nasceu psicopata, a pessoa não adquire a psicopatia ou a condutopatia, né? Como fala o doutor Guido Palomba, né? A pessoa já nasce, né? A doutora Ana Beatriz também diz que são médicos psiquiatras, né? Eles dizem que depois de fazer exames, atualmente se faz os exames, tudo sabe-se que a pessoa que é psicopata não tem assim, emoção, não sente emoção, né? Não se põe no lugar do outro. Eles têm raiva, eles têm desejos, mas o sistema límbico deles não funciona conforme funciona o sistema límbico das pessoas normais. Então, o Lampião vai testemunhar também, gente, certamente, essa ausência desse avô, o choro de sua avó, porque ela estava de luto. Ela estava de luto. Um outro detalhe é que a dona Jacosa, a avó do Virgulino, segunda mãe, né, do Virgulino, do futuro Lampião, a dona Jacosa era parteira. E provavelmente a dona Jacosa, para onde ia, carregava o netinho para fazer os trabalhos dela, que eram trabalhos como parteira. Certamente ela levava o neto deve ter assistido a cenas desagradáveis. E naquela época, gente, as pessoas não entendiam a criança como nós entendemos hoje. As crianças, assim, para as pessoas assim, adultas, era uma coisa assim que deixava lá vai para lá, menina, essa coisa não tinha a forma de tratar da avó. Certamente devia ser uma forma de afeto, de tudo, mas ela não.
ela não ia entender que o neto vendo uma cena ou escutando a cena de daquele seu neto, escutando uma pessoa, uma parturiente, né? Ali que ela ia assistir para quando era chamada a pegar os meninos, a gente diz pegar os meninos, né? Hoje é diferente, mas naquela época as parteiras pegavam os meninos, né? Então, certamente, a dona Jacosa levava o Virgulino, o netinho, né? E o Virgulino deve ter visto muito sangue, deve ter visto criança morta, deve ter visto mulheres mortas, deve ter escutado também lamento dos próprios viúvos, que às vezes ficavam com vários filhos, porque antigamente a prole era muito grande, assim, mas tinha mulher que morria do primeiro parto, tinha outras que tinham 6, 8 filhos, 5, 10, 15, e morria de parto depois. Isso não era incomum, aqui não. Aqui nem em lugar, naquela época em quase todos os lugares era assim. Então, quando as crianças nasciam mortas, elas eram enterradas no quintal da casa, né? Procuravam lá um cantinho no mato, né? Enterravam, abriam um buraco lá e enterravam as crianças, né? Muitas senhoras também eram enterradas ali naqueles sítios, naquelas fazendas, né? E então, gente, isso tudo eu tenho avaliado o quanto o Virgulino deve ter adquirido também essa raiva, essa frieza, né, que já é própria também do psicopata, desenvolveu muito mais, né? Então, ele testemunhou, né? Ele vivia, né, entre o dilema também de disputar o amor da mãe, né, matando o pai. Aí essa questão também é muito forte, porque como é que ele ia matar o pai já morto, que era o marido de Jacosa? Não havia como, né? E ele não tinha possibilidade também de matar o pai legítimo, que era o marido da Sulema, que era a mãe biológica, que pariu realmente o Virgulino. Ele também não teria essa possibilidade. Então, fica essa questão, né, para o Virgulino carregar essa raiva, e ele não tirar, ser aquela pessoa que vai ser responsável para tirar o luto da avó, né, tirar o luto da própria mãe, que também tinha perdido o pai, né. Vejam que coisa na cabeça do Virgulino. Então, eu estudo justamente isso, porque essa questão, porque o Virgulino, talvez ele tenha achado assim, porque eu mereço ou mereci ficar no lugar do meu avô, perder o seio da minha mãe, não ter o carinho, o afago da minha mãe. Ela podia chegar lá e pegar o netinho, o filhinho, tudinho com a avó, mas ela deixava lá. Ele sentiu o abandono, ele sentiu a raiva do pai biológico, ele sentiu a raiva da mãe. E então ele vai se apaixonar por quem? Por Jacosa, a avó. Por isso que ele fez a letra da música Mulher Rendeira, porque Jacosa também era rendeira. Naquela época se fazia muita renda de birro, com almofada e birros, né? Então, o Virgulino se apaixona pela avó. E o avô já era morto, né? Então não precisou ele matar, mas isso daí, como digamos assim, isso é uma teoria, né? Essa teoria do complexo de Édipo vem de Freud, Sigmund Freud. Então, a gente tem que analisar dentro a minha forma de verificar isso, de ver, entender o Lampião, o rei do cangaço, é que ele criou um código de ética também para punir as pessoas, digamos, o pai, a mãe, a avó, né? Porque colocaram ele numa situação difícil. Nem nasce, já está tirando o luto de uma pessoa, já está representando um avô morto, né?
tudo isso, gente, é, que eu estudo, tento analisar, né? São várias as maneiras de analisar um fato histórico, né? Porque o Virgulino matava, e ele dizia que era para vingar a morte dos pais. A gente sabe que ele não entrou no cangaço por isso, desde pequeno que ele já era uma criança astuta, que ele já era perverso. Aqui dentro de Nazaré mesmo, gente, ele pegava os cabritinhos, os animaizinhos, ele cortava as orelhas, furava os olhinhos, matava, tirava o couro, ele surrava os animais. Até por sinal, hoje eu pretendo fazer um trabalho, porque hoje é noite de lua, deve ser noite de lua cheia, né? E então, dia de noite de lua cheia, o Virgulino fazia aqui, né, nessas redondezas por aqui. Como almocreve depois já de rapaz, ele amansava animais. Eles tinham frota de animais, eles amansavam animais bravos, brabos, né? E eles surravam até o animal ficar no chão, principalmente o Virgulino. O Virgulino não saía de cima de um animal se ele não estivesse no chão. Ele tinha que mostrar a força dele, a valentia dele, nesse sentido de como ele praticava como ele externava a sua raiva, o seu ódio, né? Por conta já de para ele vingasse mesmo, era vingança. Então ele saía vingando todo mundo. Ninguém para Virgulino tinha valor, né? Ninguém, né? Assim, falar sobre a mulher rendeira, ele fez a música Olê Mulher Rendeira, Olê Mulher Rendar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Por sinal, ele ficou com raiva das mulheres, ele não casou. Ele não casou-se. Ele, em pequeno também, aqui nós sabemos que ele gostava de brincar com as meninas, brincar de roda. Então, foi uma mexida mesmo na mente do Virgulino, né? E, então, eu estou fazendo esse trabalho. Se vocês quiserem acompanhar, vocês deem o like nos meus vídeos, porque o YouTube entende, o YouTube, Instagram, Facebook, entende que as pessoas quando dão like, quando também se inscrevem no canal, aí eles mostram outros vídeos. Então, gente, esse vídeo é para mostrar esse lado do Virgulino, do Lampião do Rei do Cangaço, né? Por isso que eu estou também aqui em Nazaré do Pico. Eu vou mostrar para vocês aqui na frente, de frente tem a igrejinha, ali atrás de mim, agora vai ficar atrás, a igrejinha aí, ó. Essa igrejinha aí azul é a igreja do Nossa Senhora da Saúde. Essa igrejinha daí, ela foi construída aqui porque o povo construiu essa vila também, né? Para poder se livrar do Lampião, mas ele ainda queria tocar fogo aqui e tudo, e ele tocou fogo em muita gente, e ele tocou fogo em gado, ele tocava fogo, assim, as pessoas não tinham realmente, ele não tinha o sentimento ele não gostava de ninguém, e ele era um revoltado, né? Agora, no meu entendimento, um psicopata frio, calculista, ele sabia o que ele fazia era roubar. Veja, ele sentiu também essa questão de roubar, de começar a enganar, mentir, tudo isso. Daí tudo isso foi consequência desde a infância do Virgulino, por conta dele sentir-se abandonado. Ele achou que roubaram a mãe dele. Roubaram a mãe dele e colocaram uma substituta para ele, né? Então, por hoje eu fico aqui, eu estou na Vila de Nazaré. Vamos ter, inclusive agora dia 26 próximo, nós estamos no mês de junho, que foi do mês que o Virgulino nasceu. Agora a data é muito imprecisa, uns dizem que foi no dia 4, outros dizem que foi no dia 8, outros dizem que foi no ano de 1897, 1898, e a gente não sabe exatamente, porque naquela época praticamente não se registrava assim, criança conforme é hoje, que hoje as pessoas até ainda, muita gente só registra os filhos porque
tem programa de governo, essa coisa. Naquela época só batizava, né? Mas tem uma certidão de nascimento de Virgulino no cartório de Vila Bela, no cartório de Taurapiranga, no município de Vila Bela, porque foi lá em Vila Bela, nas Pedreiras, por ali, que o Virgulino nasceu. E depois ele veio para casa de... ele nasceu, aliás, deixa me ver aqui, ele nasceu na casa de Jacosa, né, da avó dele, né, exatamente. E morou nas Pedreiras, depois ele veio para aqui, para o Poço do Negro, que fica bem aqui atrás de mim, ó. Lá atrás, seguindo para lá, aí chega-se no Poço do Negro, dá 2,8 km aproximadamente. A gente andando um pouquinho, mas dá para andar e caminhar, ir lá, certo? Quem quiser conhecer a casa, não é difícil não. Chegando aqui em Nazaré, estamos organizando os passeios turísticos, porque isso aqui, tudo aqui, gente, tem história. Tudo tem história aqui. Aqui teve muita... O Virgulino passou muitas vezes e ameaçava as pessoas, né? Depois depois ele foi expulso aqui de Nazaré, de Pernambuco. E ele não voltou mais, porque ele queria tocar fogo aqui. Então, gente, por hoje eu fico aqui e dei um like no meu vídeo para poder, quando eu colocar outros, vocês assistirem. A minha linha é essa, é a psicologia do cangaço, certo? É o complexo lampiônico. Estudo exatamente o complexo lampiônico, tá ok?